Boa tarde, caríssimos alunos, caríssimas alunas. Meus votos de muita saúde e muita paz na vida de vocês. Possamos hoje, na aula de legislação ambiental, tratarmos do tema o ruído ambiental. Então, hoje, a aula número 1 da disciplina legislação ambiental. O ruído é a mistura de sons ou tons, qualquer sensação sonora considerada indesejável. Ora, podemos atribuir a esse conceito de ruído o som desagradável. Porque às vezes você que gosta de rock pode ouvir um rock bem alto, você que gosta de forró pode ouvir um forró em certa altura, você que gosta de axé, a música baiana, pode ouvir sua musicazinha tranquilamente. Mas para o outro que não gosta, esse som é considerado indesejável, então nós podemos atribuir aí que seja um ruído. Então, ruído é uma sensação sonora considerada indesejável, não é? O ruído significa barulho, som ou poluição sonora. Então está mais para poluição sonora. Mas, individualmente, você pode gostar de música em tom alto, a música que você gosta, o tipo de música que você gosta. E aí não é ruído, é um som alto. Mas quando é indesejável, quando é prejudicial, nós podemos considerar como ruído. A legislação que vamos considerar, deve ter outras legislações aí, mas o CONAMA 01/1990, que estabelece as normas a serem obedecidas no interesse da saúde no tocante à emissão de ruídos em decorrência de qualquer atividade. O CONAMA vai apenas, esse CONAMA 01/1990, vai apenas indicar uma norma técnica para a gestão do ruído. É a norma ABNT-NBR 10.051/2020, que trata da medição e avaliação de níveis de pressão sonora em áreas habitadas. Aplicação de uso geral. Uma norma ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, NBR significa Brasil, né? Todos vocês já sabem. E a norma NBR 10.152/2017, acústica, nível de pressão sonora e ambientes internos e edificações, que trata também das questões do conforto, nível de conforto acústico. Mas nós vamos tratar na legislação da Bahia, que é a resolução CEPRAM 1150 de 1995, que dispõe sobre a determinação de níveis de ruídos em ambientes internos e externos de áreas habitadas. Nós vamos tratar, que nós estamos na Bahia, se vocês forem para outro estado, desconsidere o CEPRAM e considere as normas ABNT e NBR acima, anotadas acima, 10.151 e 10.152. Nós estamos na Bahia, vamos trabalhar com o CEPRAM de número 1150/1995. Está aí o início dela, lembrando sempre que estamos na Bahia. O CEPRAM, a resolução do CEPRAM não vale para outros estados, né? E aqui aprova a norma técnica NT 01/95 e seus anexos, que dispõe sobre a determinação de níveis de ruído em ambientes internos e externos de áreas habitadas. Está o início da resolução. Nós vamos
para frente. Não é? Nós vemos aí o sumário, o objetivo, aplicação, número 3, base legal, os documentos complementares, algumas definições, a classificação do ruído, procedimento de medição de ruído, ruído de fundo, níveis admissíveis de ruído, relatório. O objetivo. Esta norma tem por objetivo estabelecer procedimentos para a determinação do nível de ruído em ambientes internos e externos de áreas habitadas. Item 1.2. Fixar níveis admissíveis de ruído para cada ambiente, considerando o tipo de ocupação do solo e o período do dia. Eu não vou explicar esses itens, porque nós vamos ver mais adiante. Aí vai ficar mais esclarecido. Fixar processo prático para calcular o nível de ruído equivalente contínuo, LEC, a partir de uma série de níveis discretos de ruídos medidos. Então, nós também vamos fazer uma tabela, trabalhar essa tabela mais adiante. Não precisa explicar o que é isso agora, que vocês certamente não iam compreender sem a parte prática. Determinar o ruído de fundo e para atender a portaria 92 do Ministério do Interior. Esse Ministério do Interior não existe mais, né? Não existe mais. Efeitos de avaliação de fontes sonoras. Como avaliar as fontes sonoras. Aplicação. Essa norma se aplica a pessoas físicas ou jurídicas que produzam ou possam produzir sons e ou ruídos em suas atividades. Pessoas físicas são as pessoas, uma pessoa comum, e a pessoa jurídica, que tem, a pessoa física tem o seu CPF, e a pessoa jurídica é uma empresa que tem o seu CNPJ. Então vamos separar aqui. Pessoas físicas têm o seu CPF e as pessoas jurídicas têm o seu CNPJ. Então, pessoas jurídicas são empresas. A base legal. Esta norma tem como base legal a Lei Estadual 3.858, de 3 de novembro de 1980, bem como seu regulamento aprovado pelo Decreto 28687, de 11 de fevereiro de 1982. Sem mais delongas, vamos adiante. Bom, as definições, o item 5 da referida resolução. Nível pontual de ruído. O valor do nível de ruído medido única vez num instante qualquer, também denominado ruído discreto. Significa que você, ao passar por um local, efetua uma medição e dali você coloca como um resíduo pontual, porque pontualmente você foi uma única vez lá, fez a medição e foi embora. Como é que está o ruído daquela área? Está nesse ponto aqui. Pontualmente fiz uma medição, foi embora. Nível sonoro de um ambiente. Média aritmética de pelo menos 30 níveis pontuais de ruído medido num período de 5 minutos. Nós vamos tratar desse item 5.2, né? No caso da nossa prática, nós vamos fazer 30 medições pontuais dentro de um período de 5 minutos. Nós vamos usar isso aqui, que significa que nós vamos dividir 5 minutos por 30, vamos achar de quantos e quantos minutos vamos efetuar uma medição naquele ambiente, dentro desse período de 5 minutos, no mínimo 5, pode passar um pouquinho a mais, mas tem que ser esse limite de mínimo de 5 minutos, pode ser 5, 6, 7, 8 ou 9, mas pelo menos 30 níveis pontuais, pelo menos 30 medições, são o mínimo, viu gente? Pelo menos 30 medições, no mínimo de tempo de 5 minutos. E esse aí vai ser o foco da nossa prática.
Nível sonoro corrigido do ambiente, LC, resultado da soma de um fator de correção do LA. Nós vamos ver nos cálculos lá depois, não se preocupe. Nível de ruído equivalente contínuo, LEC, ruído contínuo, cuja energia num certo período é igual à energia total de uma sucessão de ruídos discretos ocorridos no mesmo período. Também, não se preocupe agora nesse momento, porque nós vamos fazer o cálculo do LEC. Nós vamos fazer o cálculo do LEC. Vamos fazer as medições e vamos fazer esses cálculos. Não se preocupe então ainda com esse entendimento. Mas desde já fica assinalado que nós vamos tratar do LEC. Nível de ruído de fundo, a média dos níveis mínimos de ruído de um ambiente na ausência da fonte. Objeto de estudo no horário e ambiente considerados, ignorando-se eventuais ruídos transitórios tais como os de veículos automotores, aeronaves, pontes passageiras, dignas de nota, etc. O que é isso? Bom, eu vou medir a vizinha fez uma denúncia do bar ao lado. Então foi contratado você, técnico em meio ambiente, para efetuar as medições advindas do bar ao lado. O que acontece? No momento que você estiver fazendo as medições e na rua passar um veículo, passar uma moto, qualquer carro de alto-falante fazendo barulho, qualquer fonte passageira, você vai desconsiderar aquelas medições, porque o seu foco é o ruído do bar ao lado. Correto? Ficou bem entendido? Ruído de fundo. Então você vai ter um foco, você tem um local e você vai medir aquele local desconsiderando qualquer contribuição de fora. É um carro, uma moto, um carro de som que passa na rua, você desconsidera. Também aqui, nessa parte, aqui ó, vermelhinho aqui em cima, vamos fazer a prática para melhor compreensão. Então, é na tabelinha que nós vamos fazer a prática, as medições, que nós vamos calcular a frequência absoluta, acumulada, a frequência relativa acumulada, o índice estatístico L10, nível de ruído. Isso aqui é muito importante, gente. Você pode usar em qualquer cálculo estatístico, esse L10 e L90. Também usado na parte de outorga, quando medimos o nível de vazão, a vazão do rio e o que podemos captar de água com determinada vazão. Então vocês vão aprender isso para ruído e vai valer também para cálculo de controle de captação de água liberado, no caso, por uma outorga. O índice estatístico L90 também nós vamos aprender na tabela, na construção da tabela, nos cálculos e construção da tabela. Aqui, o monitoramento que fizemos na empresa, não vou dizer o nome da empresa, não é? Mas aqui vocês observam, ó, medição LEC, né? O horário, a data, o ponto de medição, a data, a hora, a medição, o comparativo com o CEPRAM 1150, nós vamos observar na tabelinha mais adiante, e as observações. Vocês percebem aqui, ó, nas observações, ruído decorrente de veículos e animais. Então, deu acima aqui, porém, esse ruído em que nós estávamos medindo o foco, o ruído da empresa, afetando aquela comunidade, afetando aquele ambiente, o nível
o foco era o ruído que vinha da empresa. No caso de buzinas, as máquinas, ruído de máquinas e equipamentos. Mas, quando íamos efetuar a medição, um animal passou, um jegue, um bode, fez zoada, não vale. No seguinte, na leitura seguinte, 52 aqui, ruído decorrente de veículos e fatores climáticos. Então, começou a trovejar, começou a passar veículos, nós não consideramos, fizemos a anotação aqui e só tivemos ruído da comunidade. Então deu acima aqui 53, 74, 47, ruído da comunidade, a música alta dos bares, animais, cachorro latindo e pessoas cantando. Então isso aí influenciou a medição, que não era o foco. Por isso essas medições todas vão ser desconsideradas. Só aqui deu 46, a comparação era 50, deu ok. Não é? E 45, ok. Então só para vocês compreenderem o que é essa questão de tirar, de excluir uma medição que não é foco. Um ruído que não é foco. Não vou medir eu medindo, no caso aí do bar ao lado, um carro passou, eu tenho que cancelar aquela medição, invalidar aquela medição. Tem que fazer a medição do objeto da sua perícia, objeto do seu trabalho. Vamos adiante. Classificação dos ruídos. Para fim desta norma e de acordo com a variabilidade do ruído no decorrer do tempo, os ruídos são classificados conforme indicado 6.1 e 6.6. Ruído ambiente. Som global de um dado ambiente e período. Usualmente é composto por som de muitas fontes, próximas e distantes. O ruído ambiente, então, nós vamos efetuar o ruído na rua de Serrinha, para avaliar como é que está a qualidade da poluição sonora na Praça Morena Bela, por exemplo. Como é que está o nível de ruído da Praça Morena Bela. Ali tem som de carro, tem som de moto, tem som de música. Todas essas fontes de som vão contribuir para o ruído ambiental. E também nós vamos fazer essa prática, vamos ver se a gente faz essa prática, saindo na rua, fazer uma medição, ou em algum local, para ver como é que a gente faz essas medições. Ruído contínuo. Ruído que no período de 5 minutos apresenta uma variação menor ou igual que 6 decibéis. Então o parâmetro que mede ruído é esse dB, aqui ó, 6 decibéis. 6 dBA, decibéis. Né? A gente mede ruído por esse parâmetro. Entre os seus valores máximo e mínimo. Ruído descontínuo. Ruído que no período de 5 minutos apresenta uma variação maior que 6 decibéis, entre seus valores máximo e mínimo. Ruído constante. Ruído que no período de 5 minutos não apresenta qualquer variação de nível. Tom puro. Ruído constituído apenas por uma frequência. Ruído impulsivo de impacto. Aquele que apresenta pico ou picos de energia acústica de duração inferior a 1 segundo. Então, isso aqui nós fizemos muito a medição de ruído de impacto, no caso de mineração, mineradora, em que naquele instante que iam fazer explosões na mina para quebrar as rochas, então, com explosivos, utilização de explosivos, aqueles segundos da explosão nós medimos como ruído de impacto. Então nós temos um ruído ambiente, um ruído contínuo, que é cadenciado aí, né? E ruído de impacto. Nós não temos como fazer essa medição, senão num ambiente de mineração, em que o ruído é alto e é rapidamente. E tem uma legislação específica para ruído de impacto.
Olha, a aparelhagem. Aqui nós temos o modelo, aqui ó, esse equipamento decibelímetro. Decibelímetro é que mede os decibéis do ruído, né? Está aqui 94,6, essa medição de ruído. Essa espuma aqui é para uso no equipamento, você pode retirar, se for o caso, para evitar a influência do vento. Quando está ventando, você não percebe que o ruído do vento em contato com qualquer obstáculo, o vento em contato com qualquer obstáculo provoca um ruído. Então, essa espuma aqui na ponta do decibelímetro é apenas para, vamos dizer assim, reduzir ou anular a influência do ruído do vento. Então o vento não vai contribuir com esse ruído. Eu estou medindo outras coisas, eu não estou medindo ruído de vento, né? Então o equipamento que fazemos a medição de ruído é o decibelímetro. Esse outro equipamento ao lado aqui, ó, na mão dessa criatura aqui, é o anemômetro, que mede a velocidade do vento. No caso, utilizamos esse equipamento quando fazemos medições em ambientes externos, que nós podemos fazer apenas com um decibelímetro em ambiente interno, dentro de uma casa, dentro de um compartimento qualquer, uma residência, de um galpão. Está dentro, nós chamamos de ambiente interno. Dentro. Então não há necessidade de medir vento, porque não tem vento ali por dentro. Já nos ambientes externos, vamos supor no caso onde fazíamos medições nas comunidades, fazia medição externa, é necessário a medição da velocidade do vento. Nós vamos ver mais adiante a planilhazinha aí, como é que a gente trabalha a questão da análise dos ventos, da velocidade dos ventos. Medição de ruído ambiental. Aqui está o decibelímetro, o anemômetro e a medição do ruído ambiental em ambiente externo. Temos algumas condicionantes para efetuar essas medições que vamos ver nessa norma agora, né? As condições para medição em ambiente externo. Então, devem ser observadas as seguintes condições. A altura do microfone, que o microfone, ó, entre 1,20 m a 1,50 m acima do solo. Aqui, ó, 1,20 m a 1,50 m acima do solo. Então, você vai precisar de um tripé para colocar o seu decibelímetro. Ele tem que ficar entre 1,20 m e 1,50 m. Tá aqui nessa imagem ao lado aí que eu coloquei, né? Então 1,20 m acima do solo, a 1,50 m. No item B aqui, distância do microfone em relação ao corpo do operador, 50 centímetros. Mas eu recomendo que fiquemos afastados. Se o equipamento for de uma qualidade melhor, que não há necessidade do operador estar manuseando. Se for efetuar as medições manuais, a leitura manuais, visuais, né? Você vai anotando o que vê ali, o que está. Tem uns decibelímetros de qualidade mais fraca, em que fazemos as medições da leitura visual. Você olha e anota. Mas os mais modernos e os melhores já grava as medições. Não há necessidade de ficar perto do aparelho. Botou lá, ele mede. No caso desse aqui mesmo que fazia as medições, botava para gravar e pronto, salvava as medições. Distância do microfone a qualquer superfície refletora, mínima de 3,50 m. Então, aqui no caso, ó, o equipamento decibelímetro tem que ficar afastado da parede da casa
no mínimo 3,50 m, porque a parede pode ser uma superfície refletora, quer dizer, o som bate na parede, volta para o aparelho e vai influenciar, modificar aquela medição. Então, por isso a distância no mínimo de 3,50 m do equipamento decibelímetro para uma parede. Então, se você vai fazer uma medição externa, tem que afastar da parede no mínimo 3,50 m, porque a parede pode refletir o som e prejudicar a sua medição. E a medição vai ficar fora da realidade. Também aqui, o microfone é necessário para as medições externas, eu já falei antes, do protetor de vento. Aqui, ó, nesse aqui também. Esse aqui também. Para medir a velocidade do vento, o anemômetro. Nós já falamos sobre isso. Então, no caso, quando formos efetuar medições de ruído em áreas externas, na rua, por exemplo, precisamos do medidor de velocidade do vento, ou numa comunidade, né? Não deixa de ser uma rua, ou numa comunidade, mas medições externas, nas áreas livres, nós necessitamos medir a velocidade do vento também. Aí, por que nós temos que medir a velocidade do vento? Não é? Porque há uma tabelinha de Belfort, para a avaliação de velocidade do vento aqui, ó. Então, metros por segundo é a medição em cada metro por segundo. Então, 1 metro é 1 segundo, né? E aí varia de acordo a velocidade do vento. Então, se tiver de 0 a 3, de 0 a 1 aqui, de 0 a 1, ou quilômetro hora, perdão, aqui, veja, quilômetro por hora ou metro por segundo. Então, nós temos duas formas de efetuar a medição. Quilômetro por hora, quantos quilômetros faz o vento em 1 hora? Aquele vento passou aqui, ele vai avançar quantos quilômetros em 1 hora, né? Ou metro por segundo. Quantos metros por segundo? Você pode calibrar o seu aparelho em qualquer uma dessas duas formas de medir a velocidade, ou quilômetro hora ou metro por segundo. E aí está a tabela, né? Vamos supor que movimento de galhos é só para a gente, a ação do vento aqui, né? Não vamos falar sobre isso agora não, para não atrasar muito o vídeo. Mas é importante que vocês efetuem as medições do vento se estiverem em área externa. Área interna. Ambientes internos. Devem ser observadas as seguintes condições. A altura do microfone, de 1,20 a 1,50, a mesma coisa, a mesma altura, né? A distância do microfone em relação ao corpo do operador, também 50 centímetros. A distância mínima às paredes, olha, você está dentro de casa. Então você tem que afastar da parede do lado 1 metro. Distância à janela. O ruído vem de fora, vem do bar ao lado. Então eu vou medir afastado da janela 1,5 metro. E das paredes laterais 1 metro. Tenho que afastar da parede 1 metro. E da janela da frente, que vai ficar aberta ou fechada, conforme aí anotado aí abaixo, né? Se você medir com a janela aberta, você tem que anotar, medir com a janela aberta, anotar no seu relatóriozinho que você vai anotar, não é isso? Medir. Se fizer com a janela fechada, também você pode fazer a anotação. E você pode fazer as duas medições, porque essas são apenas 5 minutos, né? Não precisa ficar medindo o dia todo, apenas 5 minutos. Você pode fazer uma medição com janela aberta e outra medição com janela fechada. A execução da medição. Então, calibrando o aparelho, aliás, os aparelhos já vêm com certificado de calibração,
né, do fabricante ou de uma empresa qualificada para fazer a calibração do equipamento, você efetua a medição. Mas eu fiz uma prática aqui que nós vamos ver aí depois. Nós vamos fazer essa prática, não se preocupe. A execução da medição nós vamos fazer essas duas práticas, em área interna e em área externa, quando voltarmos ao nosso convívio aí, tete a tete. Os cálculos. Cálculo de nível sonoro de ambiente, LA. Processo prático para cálculo do nível equivalente contínuo, LEC. Olha, os equipamentos mais modernos já fazem esses cálculos. Basta você apertar um botãozinho, Shift, aí sai o LA, Shift, sai o LEC, Shift, sai outro tipo de medida, por exemplo, a medida máxima ou mínima, não é isso? Mas no caso do nosso equipamento aqui, né? Equipamento aqui, tá dando quanto de ruído aí que eu não estou vendo? Aqui, ó. Esse equipamento, ele não tem esses recursos, porque é baratinho esse equipamento. Mas deu quanto de ruído aí minha fala? Tá bom? Alô? Não sei, então estou virado para vocês aí. Perdão, estava desligado. Aí, deu quanto minha fala aí? Agora? Alô? Eu não sei cantar, se eu não ia cantar uma música em vocês. Vamos adiante. Ruído de fundo, também o L90, nós vamos ver esse cálculo na tabela. Não vamos ficar preocupados agora com isso, porque vai ser num futuro mais próximo. Vamos fazer as medições, fazer a tabela, o cálculo normal. Aqui agora na resolução do CEPRAM, fala do ruído de referência, ruído de fundo de referência aqui, ó. Tipo de zona, residencial, comercial, industrial. Aí vocês observem aqui, ó, o nível para período diurno, que no caso período diurno, em decibéis, ó. No interior do estado, não é isso? Residencial, área residencial, são 45 decibéis, o nível de conforto para a área residencial no interior, no período diurno. Na área comercial, são 50 decibéis no interior e 55 na área industrial. Tudo isso aqui no interior. Na região metropolitana de Salvador, 48. Ele aumenta 3 decibéis aqui, ó, 48 em relação ao interior. Também na área comercial, aumenta para 53, porque a capital é mais barulhenta, não é isso? E na área industrial, aumenta para 58. Devo lembrar que esse é o ruído de fundo de referência, ruído ou nível de conforto. Aqui, ó, um anexo A, níveis admissíveis de ruído para as áreas habitadas. Aqui você vai ver a classificação da área, a primeira coluna, a segunda coluna, o período, que nós vamos ver, ó, período, o nível de ruído, ambientes externos, aqui, ó, ambiente externo, essa coluna. O ambiente interno, janela aberta, janela simples fechada, janela dupla fechada. Então, todo esse detalhe você tem que anotar. Se é a janela dupla, se é simples, tá vendo? E aqui, classificação da área. Área estritamente residencial. De 7 às 19 é o período, é um valor. De 19 às 22 é outro valor aqui, ó, só para vocês perceberem aqui o ambiente externo. E de 22 às 7 é outro valor. Então vocês têm que ter sempre em mão essa tabelinha aí, porque tudo o que você fizer vai ser baseado nessa tabela. Se a área é predominantemente residencial, ó, estritamente residencial, só tem residência. Predominantemente residencial significa que a maioria das casas são residenciais. Diversificada, aí vai meio a meio. Predominantemente industrial, não é? Onde predomina a indústria e poucas casas residenciais. Estritamente industrial, é só indústria. Então aqui já muda as configurações, os valores, percebe aqui, né? Ou em área rural,
ou em área rural, que é igual, pelo que eu estou vendo aqui, ao mesmo valor do estritamente residencial. Aos mesmos valores, porque são vários valores, depende do horário, e o horário é do período, né? O período é de 7 às 19, é um período, de 19 às 22 e de 22 às 7, outro período. Vamos para frente. Essa é a tabela onde nós vamos efetuar as medições aqui, ó, valores lidos em decibéis. Nós vamos efetuar aquelas 30 medições e dentro do espaço de 5 minutos. Vamos anotar aqui, ó. Isso aqui é só modelinho, nós vamos anotar 30 medições aqui. Vamos ordenar os valores aqui na coluna número 3. Vamos calcular a frequência absoluta, F, na coluna 4. Vamos calcular a frequência absoluta acumulada. Então, só fazendo isso para a gente ter na prática. Não adianta eu explicar lá atrás, porque vocês não iam perceber como é a formulazinha para calcular aqui, não é isso? Vamos calcular a frequência relativa em percentual, daqui, ó, por cento. E vamos calcular a frequência relativa acumulada, a FM, também em termos percentuais. É daqui que nós vamos tirar o L10 e o L90. Aqui, ó. L10 embaixo e L90. Correto? E no final desse cálculo nós vamos achar o leque. O leque. Mas isso aí é outra história. Então, caríssimos alunos, caríssimas alunas, chegamos ao final das nossas apresentações. Esperamos que possamos voltar logo para o nosso contato mais próximo, né? E essas práticas. Eu pretendo fazer algumas práticas com vocês, porque a gente aprende mais na prática do que na parte teórica. Falando assim, eu acho muito fácil. Então, uma boa noite para vocês, um bom fim de semana. Fiquem em casa, não saiam, concentre-se porque o troço está grave. Muito obrigado pela atenção. Tchau.